Sala Pastor Edinho, Assembleia de Deus Nova Marilândia. Estamos aqui para gravar mais uma palavra de fé, de esperança para todos quantos estão nos ouvindo nesta hora. Para tal, eu gostaria de aproveitar um texto bem conhecido da palavra de Deus, Salmo de número 23, verso de número 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista Davi, neste salmo, ele apresenta o Senhor como nosso pastor, como nosso auxílio, como nosso amparo na hora da aflição, na hora da dificuldade. Nós temos a quem recorrer. E o salmista Davi, ele fala sobre um vale de sombra de morte. Este vale a que Davi se refere, para alguns estudiosos, era uma região em que muitas vezes os pastores que por ali passavam, eles eram apanhados de surpresa por salteadores, por pessoas que estavam ali querendo minar aqueles rebanhos, aqueles pastores. E Davi, confiando na segurança no Senhor, ele então apresenta, dizendo que ainda que ele andasse por tais lugares, ele teria no Senhor o seu refúgio, ele teria no Senhor a sua esperança, e não temeria o mal. Nós estamos vivendo uma época tão difícil, em que se ouve tantas coisas, se ouve tantas palavras, e muitas vezes palavras que, ao invés de trazer esperança, trazem desespero. A nossa mídia, infelizmente, muitas vezes acaba aterrorizando ainda mais as pessoas nesta hora, ao invés de trazer uma palavra de apenas orientação, de esperança, de que vamos superar e vencer tudo isso. Mas infelizmente, muitas vezes uma mídia controlada de maneira a gerar prejuízos, a prejudicar às vezes uma pessoa, um governo ou uma classe específica de pessoas, acaba afetando infelizmente os mais fracos, e essas pessoas acabam ficando desesperadas, assustadas em meio à situação. Mas a palavra de Deus que eu tenho para você nesta tarde, nesse dia, é que você levante a sua cabeça, confie no Senhor. Esta nuvem vai passar, esta tempestade vai passar, e ainda que este vale seja um vale de sombra de morte, como diz aqui o texto, nós não precisamos temer, não precisamos desesperar, porque o salmista diz aqui: o Senhor está conosco, e isso é o que mais importa. Nós temos essa confiança, nós temos esta esperança no Senhor, e saber que dele vem a nossa vitória, dele vem o nosso socorro. O salmista diz aqui que a vara e o cajado do Senhor é que nos consola. O pastor de Israel, que apacentava suas ovelhas, ele tinha esses dois instrumentos em suas mãos. A vara servia como correção, para no momento em que a ovelha destrilhava, saía do rumo, saía do seu curso, o pastor então usava a vara para que pudesse fazer ela voltar. E o cajado servia para trazer a ovelha para o aconchego do pastor. Quem sabe neste momento de crise, nesse momento de dificuldade, é apenas o pastor com a vara e o cajado na mão, a vara para nos conduzir ao caminho certo, e o cajado para nos aproximar mais dele, para nos convidar para estar aproximando mais de Deus. Porque neste tempo de histeria, o que mais se ouve são as pessoas falando em Deus, lembrando de que somos tão limitados. Ricos e poderosos estão agora nesta hora se encurvando diante de Deus e dizendo que realmente só do Senhor vem a vitória. E é nele que nós anelamos, é por ele que esperamos. Eu quero desejar a você uma boa tarde e deixar essa palavra de esperança para você. Confia no Senhor, a vitória vai ser certa, em nome de Jesus.